Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Peço que você, que vai acompanhar esta catequese, se inscreva no canal, marque o sino de notificação e deixe o seu joinha, porque ajuda o canal a ser recomendado para aqueles que não conhecem. Muito bem. Ontem completou o ano da morte do finado Francisco e em muitos lugares do mundo fizeram festa, comemoraram, mas não me parece ter muita coisa boa do pontificado dele para ser comemorada. Alguns documentos controversos, que ferem até a doutrina de sempre da Igreja Católica, foram colocados à mesa e muita gente começou a degustar. E acredito que muitos vão morrer engasgados, espiritualmente falando. A Alemanha, que é o berço da esculhambação católica do planeta, né? Porque lá, tu já sabe o que aconteceu em 1517, quando um padre da Igreja Católica se rebelou contra a Igreja e fundou o protestantismo. De dentro do protestantismo, saíram outras denominações religiosas, ferindo o mandato de Cristo, que nos ensinou que houvesse um só rebanho, um só pastor. Então, surgiram muitos rebanhos, muitos pastores, e a confusão ficou armada. E a Babel cresce dia a dia dentro da igreja. Mas o que é de assustar é que lá exatamente em 2017, a Alemanha começou a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo. Ah, Pedro, mas não parece casamento, não. Mas é casamento. Aí pode vir quem vier. Aí o caba tem que ser muito... querer tapar o sol com peneira para não saber que aquilo é casamento. Porque quando duas pessoas que afirmam se amarem estão diante de um sacerdote e eles estão lá querendo uma bênção, esse é casamento. Não tem outra conversa, não. Ou tu tá achando que tem que ter o tanararam, 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 entrando lá e aquela coisa toda? Não, não precisa. O único sacramento da igreja que o padre não administra é o sacramento do matrimônio. São os próprios noivos. O padre apenas está ali como testemunha e representando Deus e vai dar a bênção. Claro que essas bênçãos dadas a casais irregulares pela Igreja Católica não tem nenhum valor lá no céu. Porque, e fica comigo até o final que eu vou te mostrar os documentos da igreja. Aqui não tem esse negócio de blá 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 não, viu? Quem quiser blá blá blá, procura outro canal que tiver por aí. Aqui eu vou te falar, matar a cobra e mostrar a cobra. Entendeu? Que isso que é importante. Já que somos católicos, temos amor à igreja, vamos defender a igreja. Mas voltando. O Vaticano não fez nada quando começou a baderna dentro da igreja, quer dizer, já tinha, né? Mas intensificou. Os baderneiros da Igreja Católica na Alemanha começaram a fazer molecagem. Essa palavra se encaixa melhor, né? Começaram a fazer molecagem, baderneiros, né? Papel de Judas. E um deles, que está lá hoje, até hoje deitando e rolando, né? Se meteu numa fusaca lá no escândalo, foi ao Papa Francisco para pedir a renúncia, e o Papa Francisco, na época, disse que não aceito, você tem muito que contribuir com a igreja. Pois é, defunto não fala, mas se pudesse eu perguntaria para ele qual a contribuição que esta praga do Egito deu para a Igreja Católica. Pronto. Então, houve uma transição escandalosa, né? Uma passagem. Os rumos da igreja mudarão. Agora me veio aqui na cabeça. Eu não gosto de perder tempo, viu, irmão? Se é para mostrar a cobra, vai mostrar, né?
Os rumos da igreja mudarão. Essa é a palavra. Deixa eu pegar aqui. Mensagem foi essa. Deixa eu ver se ela aparece. Pois é. Em uma data majestosa, a igreja irá chorar. Os fiéis vão lamentar e os rumos da igreja mudarão. Data majestosa. (11 de fevereiro). Já expliquei essa mensagem aqui. É do dia 1º de março de 2008. Tem mais. Os rumos da igreja mudou. Essa também é interessante. Chegará o dia. Meu filho. Abre que a gente não pode perder tempo, não. Espera aí. Poucos serão aqueles que permanecerão fiéis a Deus. Rezai, rezai, rezai. A igreja do meu Jesus beberá o cálice amargo da dor. O trono de Pedro será abalado e a confusão estará presente em toda parte. Pela graça misericordiosa do Senhor, um homem contribuirá para o regresso dos meus pobres filhos afastados e a verdade reinará na casa de Deus. Chegará o dia em que no trono de Pedro estará sentado aquele que mudará para sempre os rumos da igreja. Aqui Nossa Senhora fala de alguém que é bom, que vai mudar os rumos da igreja para melhor. Mas essa transição entre... a coisa já vem preparada desde João Paulo II, né? Segundo ele lá. Aí já não foi nem Nossa Senhora de Anguera que fez a denúncia, não, viu? Se acalme. Foram o pessoal, os cardeais mafiosos, eles também que deram esse nome para eles, viu? Se assuste, não. Então, os senhores padres e bispos que assistem aqui, ou os lambibota que às vezes pegam a catequese dessa e manda para alguma autoridade da igreja querendo me ferrar, não mande não, que é perder tempo. E quem disse foram eles. Eles quem? Um grupo de cardeais que se intitularam Máfia de Sangalo. Fizemos parte da máfia, bateram no peito, orgulhosos, Máfia de Sangalo. Ou seja, eles tentaram, depois da morte de João Paulo II, eleger Francisco já, porque Francisco, em Bento XVI, foi eleito, e quem ficou no segundo lugar já foi Bergoglio, né? Bergoglio ficou no segundo lugar. Aí a coisa foi andando, depois os Estados Unidos, a máfia política, o sistema meteu o pé no meio também, né? Para arrancar bem de lá de dentro. E o pessoal da máfia de Sangalo pesquisa para não achar que Pedro Reis está inventando, viu? Eu não estou doido de sentar aqui como católico e dizer uma desgraceira dessa aqui se não for verdade, né? Estou te dizendo que é verdade. Eles que disseram, não foi nem a aparição de Anguera. A aparição de Anguera disse coisa mais grave. Embora isso aqui seja grave, mas não foi Nossa Senhora que disse. Eles foram que disseram. Nós fizemos parte da máfia, de uma máfia, né? Estavam preparando para a gente eleger um papa do nosso jeito. Foi eles que disseram. E não estavam mentindo, os miseráveis, né? Muitos já morreram. Deve ter se encontrado com Jesus, né? E no julgamento receberam o que mereciam, claro, óbvio. Eu também vou receber o que eu mereço e tu também, né? Não é pecado dizer isso, não. Porque isso aí é bíblico, viu? Vamos receber o que a gente merecer. Se a gente não for fiel a Jesus, quando morrer, a gente recebe a bomba atômica lá, espiritual. Então, depois que conseguiram colocar lá Francisco, aí a igreja debandou. A debandada dentro do catolicismo veio. Qualquer católico honesto e de vergonha na cara sabe que é verdade, né? A coisa começou a feder dentro da igreja católica depois que Francisco chegou por lá, né? Aí veio aqueles documentos bonitos, por sinal. Tu pegar Amor e Letícia, por exemplo, coisa linda, mas tu chega no capítulo 8º, tá a pegadinha, né? A pegadinha do demônio tá lá, dando autoridade para padres que nunca terá autoridade para fazer isso. Bispo e papa não tem, imagina padre. Então, um papa deu autoridade a padres de acompanhar casais irregulares e decidir se eles podem comungar.
Aí é que está o bambam da bomba, né? E eu vou te provar que não pode. Vou agora ler um trecho de um documento. A reconciliação dessas pessoas que vivem regularmente pelo sacramento da penitência, que abriria o caminho ao sacramento da Eucaristia, pode ser concedido só àqueles que, arrependidos de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo, estão sinceramente dispostos a uma forma de vida, no mais, em contradição com a indissolubilidade do matrimônio. Isso tem como consequência, concretamente, que quando o homem e a mulher, por motivos sérios, quais, por exemplo, a educação dos filhos, não podem se separar, assumem a obrigação de viver em plena continência, isto é, abster-se dos atos próprios dos cônjuges. Aqui, ia dizer chamada Amor Letícia, pelo amor de Deus. Aqui é familiares consórcio. Familiares consórcios de João Paulo II. Aqui ele está explicando um documento da igreja que está explicando como casais, homem e mulher, irregulares, que mesmo vivendo de forma irregular, podem comungar, certo? Presta atenção, para você entender direitinho. Esse documento ensina como um casal, você vive junto, não é casado? Então, você não pode comungar. Mas esse documento aqui abre uma possibilidade desses casais comungarem. Mas como? Eles, diz aqui, vão se arrepender, vão se confessar e vão se abster-se dos atos próprios dos cônjuges. E não precisa aqui te explicar quais são os atos próprios dos cônjuges, né? E também é demais também, né? Tu não é criança. Pronto. Aí, por educação, aí o documento diz, isso tem consequência concretamente quando um homem e uma mulher, por motivos sérios, quais, por exemplo, educação dos filhos, não podem se separar, assumem a obrigação de viver em plena continência. Entendeu? Tu entendeu, né? Haver incontinência. Abster-se dos atos próprios dos cônjuges. Aí, nessa hora, a igreja permite, e eu já acompanhei dezenas de casos, e oriento dentro desse documento, que eu não sou católico picareta. Picareta é esses cardeais malandros que tem da igreja católica, que está promovendo a destruição do catolicismo, e Roma não faz nada. Fica calado, fazendo de conta que não vi nada. Eu sei que na época de Francisco, eu lembro que ele perguntaram a ele sobre diaconato feminino. Não. De jeito nenhum. Aí todo mundo, tá vendo, Pedro Reis, tá vendo? Eu digo, isso é conversa fiada, meu. Não passou um ano, não. Sobre isso, a gente vai mandar estudar. Peraí, meu irmão. Honra as calças que tu veste, compadre. Eu falei na época e repito hoje, agora ele já morreu. Honra as calças que tu veste. Isso é para dizer, é uma metáfora, né? Para dizer, cumpra com a sua palavra. Porque um papa, eu e tu, não pode, imagina um papa. Vai que o papa fala uma coisa hoje e depois volta atrás. Honre sua palavra. Entendeu? Que aqui na roça a gente diz, honra as calças que tu veste, macho. Entendeu? É assim que funciona. Então, disse que não. Depois, então vamos mandar estudar para ver. Para ver o quê? Tu não disse que não? Por que agora está dizendo que é para ver? Porque existe um documento da igreja, também de João Paulo II, que já bateu o martelo definitivamente. Nenhum papa tem autoridade de ordenar mulheres. O Pedro, se fizer, se não vai, mas aí é contrariando toda a igreja, todo o ensinamento católico e contrariando Jesus, que escolheu somente homens. Pois é. Quando morrer, aí vamos celebrar a missa. Para que missa? Se tu não obedeceu a igreja, meu irmão. Entendeu? Porque se não obedecer a igreja, a missa não salva defunto, não. Não salva nem eu, nem tu, nem padre, nem bispo, nem papa. Se ligue. Não estou julgando ninguém, só estou ensinando o que eu aprendi da igreja. Se eu aprendi errado, então me reensine. Com verdade. Com mentira, já tem demais por aí. Então, aqui, documento, vou colar aqui, para quem quiser ler, né? Quem quiser ler. E eu estou pegando aqui o documento no site do Vaticano, viu? Não é no site, tem no site Apelos do Jeito também, mas aqui não é mensagem de Anguera, não, viu? Aqui é documento oficial da Igreja Católica, documento de São João Paulo II, que, vou colar para não esquecer aqui, ó. Tá aqui, viu, irmãozinho? Site do Vaticano, vaticano.va. Esse documento que eu colei aí é documento da igreja que explica como o casal, marido, ou seja, homem e mulher,
Tá? Não existe casal, ao contrário, que inventaram que tem, mas não tem. Entendeu? Eu estou falando da doutrina católica, né? Para depois a polícia não baixar na minha porta para querer me levar. Estou ensinando doutrina católica. Eu não estou na Coreia do Norte, por enquanto eu estou no Brasil, que embora está cheio de coreano do norte, né, com pensamento, mas ainda dá para levar, né? Pois é. Então, o cardeal Max, aquele que pega a bandeira colorida e bota em cima do altar da celebração, celebra a missa, né? Ele agora, meu irmão, tu não sabe, bastou fazer um ano da morte de finado Francisco, meu compadre. Cardeal Max implementa as bênçãos de fidúcia súplica para casais de todas as identidades de gênero. Todas. Agora, o bicho abriu as comportas do quinto dos infernos e chega para cá quem quiser. Se tu é mulher e tu tem lá tua namorada, ou homem que tem teu namorado, vai lá no fórum. A lei civil permite. A lei divina não permite. Não me processe, não, porque eu estou ensinando a doutrina católica, entendeu? Ah, Pedro, mas o cardeal sabe mais do que tu. Sabe não. Ele está enganando o povo. Nessa hora, eu tenho um doutorado e mestrado em cima dele. Porque é um Judas fingido, esse malandro aí. Tá querendo empurrar o povo na boca do leão. E o povo vai, né? Aí o cardeal Max está convocando padres funcionários em tempo integral da Arquidiocese de Munique e outra diocese lá, Freising, eu não estou sabendo falar português, imagina um nome miserável desse aqui. É um lugar lá, pronto. Duas bocadas lá. Para implantarem suas diretrizes de bênçãos para homossexuais, pessoas com confusão de gênero, divorciados e recasados. Ele está fazendo um pacote geral e, claro, obedecendo fidúcia súplica, que é um documento herético da Igreja Católica. Entendeu? Isso aqui é coisa... É tão miserável esse documento que os bispos de vergonha na cara pularam fora. Só os cabos assim, aloprados que nem esse cardeal Max aí, e outros. Aqui no Brasil tem uns alopradinhos também. Mas aqui no Brasil, apesar de muitos bispos serem meia boca, mesmo alguns meia boca pularam fora. E os honestos disseram, aqui não planto não, meu irmão. Não vou não. Aí, antes que tu pergunte, ô Pedro, aí na tua diocese o bispo não implantou aqui mesmo? Não. Se algum padre fez escondido. E se alguém souber, me dá o nome que eu conto aqui a história, sem problema nenhum. Entendeu? E mando tomar vergonha. Sem problema nenhum. Então, ou a gente é católico, ou então debanda pro lado do Satanás. Quem quiser fazer o que quiser fazer, que faça. Agora, se é católico, ensina a doutrina da igreja. Então, o povo fica inventando moda. Então, o finado Francisco inventou moda com o cardeal Chucho Fernandes. Eu queria que alguém me respondesse. Por que Ladária era um cardeal que era da Congregação para a Doutrina da Fé e pediram a Ladária essa bênção aí. Ladária disse, mas não pode? Como você está querendo uma coisa desta? Fui a Francisco e disse, olha, santidade, estão pedindo isso aqui, mas isso não pode. Francisco disse, não pode mesmo não. Mas, claro, Francisco, né, tinha dois pensamentos, né, era dupla face, era o Papa dupla face. Concordou com Ladária, mas pouco tempo depois mandou Ladária descer a Ladária e levou Chucho Fernandes para assumir o lugar de Ladária. E aí, meu irmão, Chucho, quando sentou no trono dele lá, sapecou a caneta e publicou Fidúcia Súplica. E, claro, Francisco mandou a bênção poderosa dele, né, para o documento e se espalhou e mandou, pode. Um continente inteiro disse, aqui a gente não aceita, não. Por que Francisco, que era um papa meio vingativo com os inimigos dele, qualquer um que dissesse não, ele ficava furioso. Por que ele não enfrentou os africanos? Eu acho que ele viu, ele disse, isso aí não tem jeito, não. Porque se o Papa Francisco quisesse enfrentar a igreja da África, ele teria que expulsar todos, praticamente. Então, os cabas disseram não em peso, ele teve que recuar. Né? Agora, quando um gato pingado em algum canto do mundo
foi ser contra, se ferrou. Entende? Aí complicou a situação. Então vamos pensar direitinho que estamos vivendo uma crise sem precedentes dentro da Igreja Católica. Repito, começou em 2017, na Alemanha. Bagunça sempre teve na igreja. Desde a época de Jesus já tinha bagunceiro, né? Compadre Judas que o diga. Traiu Jesus, vendeu por 30 moedas de prata. Agora não se trai Jesus por 30 moedas de prata, mais não. Se trai com documentos oficiais, né? Fidúcia súplica, mater populis fidelis. Olha o que é. O cardeal deu garantias, está aqui, eu li ontem. O cardeal Túlio Fernandes deu garantias em suas palavras, e ele não deve estar mentindo, né? Que ele não ia usar o nome do Papa, Leão. Ele deu garantia de que Leão vai dar prosseguimento a tudo de Francisco. Então, compadre Leão, se feche, meu irmão. Se feche, meu compadre. Porque se o senhor dá continuidade às coisas de Francisco, o senhor vai dar continuidade a aberrações dentro da Igreja Católica. Não vai ajudar ninguém a ser católico. Eu digo sem medo de errar que a Igreja Católica nunca mais será a mesma. Né? Oxente, meu irmão, só quando Jesus, essa profecia de Anguera que fala de um homem bom que vai surgir, aí as pessoas, Pedro, tu acha, quando esse homem surgir, meu irmão, já morri, que ninguém nem lembra mais do finado Pedro Regis. O finado Pedro Regis nem vai ser lembrado mais. É quando Jesus estiver perto de voltar, para ele tentar salvar um número de alma maior, aí vai fazer um milagre grandioso, né? Pela Nossa Senhora explica, e vai colocar alguém na igreja para colocar freio, e aí muita gente vai ver que estava errado, vai voltar e por aí vai, né? Bom, e olha que eu tenho um compromisso 9 horas. Mas deixa eu concluir aqui. O Catecismo da Igreja Católica, eu separei um bocado de coisa boa aqui. Isso aqui era uma catequese para 2 horas hoje, mas não pode, né? Eu não posso nem fazer nenhuma, imagine 2. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1753, vai afirmar que um ato moralmente mau não pode ser justificado por uma intenção, mesmo que seja boa a intenção. Mas se o ato é mau, não pode ser justificado. Não, Pedro, mas é só uma bênção. Tem padre aí enganando os fiéis, dizendo, peraí, quando você chega na igreja, você diz, benção, padre, eu vou dizer a você que Deus não te abençoe? Aí é padre sem vergonha que fala isso, viu? Desculpa a expressão pesada, mas é. Tem que tomar vergonha na cara, meu irmão. Porque se eu estiver na igreja e chegar um casal irregular, pode ser 2 homens, 2 mulheres, o que for, e disser, benção, padre, eu estiver perto, e o padre virar as costas e o padre ser educado. Ele está lhe pedindo a benção. Pode dizer, Deus te abençoe. Aí é diferente. Fidúcia súplica não é essa benção. Essa benção, meu irmão, pode dar. Tem padre aí que celebra a missa para os gatos, para os cachorros, para os animais, e fica jogando água benta nos bichos. Eu não concordo, não. Entendeu? Tem gente aí fazendo enterro de bicho. Eita, que o mundo tá de perna pro ar. Os bichos hoje em dia tá tendo mais moral do que gente, meu filho. Cuida-se de cachorro, de gato. Não tô mandando maltratar. Tô dizendo que tem gente que tá exagerando, né? Pega uma tartaruga marinha e pisa nos ovos de uma tartaruga marinha para tu comer 8 anos de cadeia. Tu não pode, não. Aqui no Brasil, meu irmão, tem lei que se tu pisar no ovo de tartaruga marinha, tu vai pro presídio, compadre. Agora, se tu quiser matar uma criança inocente no ventre da mãe, pode matar à vontade, segundo eles, né? Que aí... Entende? Os políticos do Brasil não tá assim? Não, que eu faço? O que tem um aí que, né? O famosão, né? Que as ricas vão para Paris fazer aborto, não sei o quê, defendendo aborto. E os católicos, que deveriam ter vergonha, perderam, ainda defende esse tipo de gente. E a Igreja Católica, vendo a baderna, fica calada. Quando morrer, tu vai responder diante de Deus. Estou falando para padre, bispo e papa e qualquer um, viu, irmão? Porque a lei de Deus vale para todo mundo. O povo tem medo de falar como se eu estivesse falando aqui algum absurdo. Eu estou te ensinando aqui, é porque o sangue esquenta, né? Mas o que eu estou te dizendo aqui é 100% da doutrina católica. Mostre essa catequese para qualquer padre, qualquer bispo honesto. Trambiqueiro igual o cardeal Max lá da Alemanha, não mostra não que é armadilha. Mas para qualquer honesto, não, Pedro Regis, ele é doido assim, fala esquentado, explode, mas é verdade. Porque eu fico
eu preciso me controlar, senão eu vou acabar tendo um AVC. Por isso minha pressão está, tem 2 semanas, 16, 18, 16, 18. E não sei o que é. Estou te dizendo aqui agora, ao vivo. Entende, meus irmãos? Porque eu não aguento ver essas coisas, não. Para eu, talvez, escapar, eu vou ter que abandonar esse canal aqui, pular fora. Porque toda vez que eu venho para falar desse assunto, eu também não vou deixar de falar, porque se eu não falar, as pedras falarão. Está lá no Evangelho. Se é de Deus, meu irmão, tu não pode concordar com coisa errada. Ensina o que está aqui. A gente vai para a igreja, não é para ouvir blá, 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 não. A gente quer ouvir aqui o que é certo. A gente é católico para ouvir o que Jesus ensinou. Não é o que o Papa, o Bispo, o Padre e fulano e Beltrano pensa, não. Pensamento pessoal de autoridade da igreja não tem valor nenhum. Para Jesus, não. Está lá no direito canônico. Não dê sua opinião como doutrina de igreja. Opinião pessoal sua é sua. Doutrina de igreja é outra coisa. Mas hoje em dia mistura tudo. Né? E tem gente lambibota que é para ficar bem na fita. Eu não quero ficar bem na fita com ninguém, não. Se eu quisesse estar dormindo, tranquilo, já a pressão tá 12 por 8, uma beleza. Era só eu ficar calado, concordar com todo erro, entrar na baderna também, que eu ficaria na santa paz do Divino Mestre. Mas eu não quero essa, não. Deixa explodir a pressão, me matar se for preciso. Mas eu não vou negar a verdade para ninguém. Entendeu, meu irmão? Pois é. O parágrafo 2357 do Catecismo trata dos atos objetivamente desordenados e a distinção entre pessoas e atos. É bom que o católico leia, né? No 1671 do Catecismo, fala sobre o sacramento como bênção, que deve estar em conformidade com a fé da Igreja Católica. Então, a Igreja não pode usar uma bênção para legitimar algo objetivamente contrário à moral cristã. E fidúcia súplica está fazendo isso. Fidúcia súplica é uma desculpa esfarrapada para abençoar pecados. Ô Pedro, mas eu já li, lá não fala de casamento, não fala de abençoar pecado, não fala não. Mas usa teus neurônios, usa. A coisa é tão errada que parece que tem que ser, eu já até esqueci, parece que tem que ser, não sei se é 10 ou 12 segundos, não pode passar não, né? Os casais irregulares chegam na frente do padre, o padre não pode se dar dentro da missa. Não pode, não pode não. Porque não pode ser dado dentro da missa essa bênção. Tem que ser, acho que é 10 ou 12 segundos. Tem lá uma lista de requisitos que tem que ser obedecido. Aí tu lê, é só usar o resto que tem do pensamento, né? Que a gente vai ficando, vai apagando as coisas. O restinho que sobra é só tu olhar no ângulo católico da doutrina que tu vê que essa bênção para casais irregulares foi Satanás que inventou e jogou dentro da Igreja Católica. Aí o Papa Leão XIII, não é o nosso 14, né? Não é o nosso leãozinho de hoje. O leão, o que rugiu mesmo com gosto de gás, lá no passado, ele teve uma visão e viu Satanás entrar na Igreja Católica. Não pense que ele viu o diabo de foguinho e rabinho pulando a janela, não. Ele viu Satanás vestido de batina, né? De mitras e etc. Foi isso que o Papa viu, Satanás enganando os consagrados. Ele viu o futuro da Igreja Católica e ficou desesperado. Rezou e compôs a oração do exorcismo, o famoso exorcismo de Leão XIII, que Nossa Senhora Anguera, porque tem o grande e tem o curto, né? Nossa Senhora Anguera disse para a gente ter em mãos essa poderosa oração do exorcismo do Papa Leão XIII. Está lá. Você bote aí Papa Leão XIII na busca do site que você vai ver. Nossa Senhora recomendando o exorcismo. Então, aí surge fidúcia súplica, que afirma que são bênçãos espontâneas. Meu irmão, aí na internet tá cheio de bênçãos espontâneas, entre aspas. Os caras estão lá, faz festa, convidados. Depois que o padre dessa bênção espontânea, o cara sai, né? Tem até música de casamento na chegada. O primeiro que se expôs logo no X dele foi o James Martins, que é o padre do LGBTismo, o americano, que tem um cargo importante no Vaticano, e que, quando saiu esse documento, ele agradeceu a igreja por essa maravilha e foi logo lá dar uma bênção, né?
Se tu quiser, pode procurar aí no Google. O Google denuncia tudinho. Pode ser Padre James Martins dando bênção para casais irregulares. Tu vai ver a foto dele. Né? O primeiro caso que ele deu. Ele deve dar para todo mundo que chegar. Então, de ontem para cá, se assanharam, né? Porque o finado Francisco fez um ano que bateu as botas, né? E aí a comemoração é: vamos abrir as comportas, chegue para cá, né? Não tem gente aí que diz que não, eu sou humano, mas eu me sinto como um cachorro. Aí se vier de cachorro, sai latindo no meio da rua, né? Então, se esse cidadão, que eu não sei como é que fala esse trem, tem gente que diz que é bicho, cachorro, árvore. Então, rapaz, meu irmão, acho que até Satanás está no inferno dizendo: olha, não tenho nada a ver com isso não, viu? Acho que até o cão está espantado. O capeta se espantou agora, agradecendo, claro, né? Esse grande feito da humanidade, esta grande evolução para o inferno. O diabo está feliz. Mas ele deve estar gritando: essa ideia não foi minha não, mas eu agradeço por ter tido, né? Porque ele está esperando todo mundo que está nessa onda. Imagine, meu irmão, entrar duas pessoas andando de quatro, né, com um cachorro, lá na Alemanha, para o bispo dar uma bênção. Aqui está dizendo, ó, cadê? Bênção de para casais de toda identidade de gênero, toda. Pode ser, tu pode achar que tu é um jumento, um cavalo, um boi, um cachorro, uma vaca, pode ir para lá fantasiado que o cardeal, né, bispo não, que está acima, né? O cardeal está convocando todo mundo, dizendo: aqui na minha diocese, pode chamar para cá todo mundo. Pessoas com confusão de gênero, pode ser divorciado, recasado, tricasado, o cardeal. Isso que eu estou te falando não é numa seita, é na Igreja Católica. Quer dizer, é uma seita, né, que tem o nome de católica, porque essa aí não é a Igreja de Cristo, né? Nossa Senhora Sabida. Ela disse que tinha uma igreja, uma falsa igreja dentro da Igreja Católica. E essa igreja, eu estou olhando aqui para a foto, se eu te encontro, macho. Aí teria que ter as Forças Armadas para segurar Pedro Régio. O desaforo ia ser dado. Eu ia falar, né? Não sei se ele sabe português, mas eu falava assim mesmo. Depois o povo traduzia para ele, né? Ia dar um recado nesse caba. Mas ninguém dá. Né? Quem tinha que calar esses traidores da fé era a própria igreja. Ao contrário, incentivou e publicou um documento dizendo: façam, fiquem à vontade, né? Todos são filhos de Deus. E quem está dizendo que é do diabo? Não estou dizendo nada disso. Seguindo fidúcia súplica do Papa Francisco, o cardeal Max introduziu diretrizes heterodoxas para a bênção de casais homossexuais e outros casais em relacionamento pecaminoso em sua arquidiocese. Estou lendo a matéria, para a polícia não chegar na porta, né? Fique lá sentado. Segundo a reportagem do dia, sei lá que bicho nome aqui, nome é ruim de falar. Segundo a reportagem desse jornal aqui, de lá, Max pediu aos padres e funcionários em tempo integral da arquidiocese de Munique, desse outro nome que eu não sei falar também, que implantem diretrizes, as diretrizes controvérsias, né? Aí vem um nome aqui todo de alemão. Ô, meu irmão, escreve em português, compadre, que aqui eu não estou sabendo falar português, imagina um nome bexigante desse aqui. Então, ele está pedindo essa controvérsia que diz tal nome brabo que eu não sei, que permite a bênção a casais irregulares, bem como a qualquer outro tipo de casal, né? Que não pode contrair matrimônio, que não pode receber o sacramento, como divorciados, recasados no civil e até mesmo casais de todas as identidades de gênero e orientação sexual. Todas as identidades de gênero. Tem um negócio agora que eu nem sei nem falar. Não vou nem ensaiar, mas tem um nome brabo aí que agora inventaram, que é isso, que é aquilo. Lá no Ceará, foi Ceará? O padre na missa foi dizer que só existe homem e mulher. Pronto. Recebeu a intimação, meu irmão. Para tu ver, Nossa Senhora está certa. Nossa Senhora avisou que agora leis serão criadas para impedir a ação da igreja. Canadá, o desespero está geral. A igreja está no sufoco. E um cardeal católico, isso aí é bom, e defensor da vida, alerta para o projeto de lei C de casa, C9, considerando anticristão no Canadá. O cardeal abriu o bico. O cardeal novo, estou vendo aqui a foto dele. Cara novo. Já vi que tu é do grupo da Mãe de Deus, macho. Então, o cardeal, esse é o tipo de igreja que a gente vê que é de Jesus. No Canadá, um cardeal está denunciando essa lei C9,
que vem com as pegadinhas, entendeu? É igual essa outra da misoginia, não tem nome da misoginia, é cheio de pegadinha. Então, cuidado com o deputado que tu vai votar e senador esse ano, viu? Que para salvar o Brasil, tu tem que eleger deputado e senador que preste. Porque o que não presta, lá em Brasília já tem um bocado. Então, vá pesquisando. Pesquisa o nome, vê se tem processo, porque se tiver processo, não vá não. Porque na hora que chegar lá, que quiser votar, aí o pessoal da justiça diz, se tu votar, eu te chamo para cá. Aí o cara fica com medo e se entrega, entendeu? Porque quem deve a cabeça, meu irmão, tu não pode votar em político que deva a cabeça, não. Tá cheio de processo. Aí o cara fica com medo. Aí aparece uma autoridade do judiciário e diz, se tu votar, né, isso aí, eu vou reabrir o teu processo. Tá devendo a cabeça e fica preso na mão dos outros. É o que parece que está acontecendo no Brasil, né? Pois é. Então, esses grupos pró-vidas e religiosos do Canadá, incluindo o cardeal católico, soaram alarmes sobre o novo projeto de lei que está prestes a se tornar lei, o qual criminaliza a expressão e a crença religiosa ao citar parte da Bíblia. Citou parte da Bíblia, meu irmão, já foi. Vai comer presídio, viu, lá no Canadá. Ah, Pedro, mas isso é lá no Canadá. Ô, fio, as carniças de cá seguem os padrões do demônio, são seguidos pelos seguidores dele no mundo todo. No mundo todo. Eu vi uma postagem, eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu vou ter que pesquisar, porque eu não estou acreditando, mas acho que é verdade, que uma mulher política aqui do Brasil está querendo apresentar um projeto para proibir, não tem um negócio daquela cola que a gente compra, né, um papelão que quando a gente abre, tem uma cola arruinada para pegar rato. Eu botei um dia desse aqui em casa, mas o rato malandro pulou fora. Não tem um negócio de cola para pegar rato? A mulher está querendo proibir, que é para não fazer o ratinho sofrer. Mas essa mesma pessoa, segundo a postagem de um deputado, é a favor da eliminação de crianças ainda no ventre da mãe. Estranho, né? O rato pode sobreviver, mas a criança não pode. Católicos, acordem. Acordem. Enquanto é tempo, viu? É o fim do mundo uma bexiga dessa. Uma resposta às dúvidas sobre união do mesmo sexo. Repito, estou lendo. Me libere de processo. Resposta oficial da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso foi lá no passado, que agora essas respostas jamais viriam, né? Mas quando a coisa funcionava e tinha gente de vergonha, né? Aí disseram essa verdade. Não é lícito conceder uma bênção a relações ou parcerias, mesmo estáveis, que indique prática sexual fora do matrimônio. A Congregação para a Doutrina da Fé deu essa resposta aí no passado. Então, esse é um documento, uma resposta oficial, direta, sem equívoco, meu irmão. Ou seja, a bênção não pode ser usada para aprovar uma estrutura de pecado. Foi respondido pela Congregação da Doutrina da Fé. Mas por que passou um tempo e agora pode? Então, eu não posso concordar, porque no dia que eu concordar, se no dia tu me vê aqui concordando, aí tu pode dizer sem medo, Pedro Regis deixou de ser católico. Pode estar em qualquer desgraceira no caminho da feira que não é de Santana, mas católico não é mais. Então você e eu, ou somos ou não somos católicos. Viu, irmão? Vamos prestar atenção. Veritatis Splendor ensina que existe atos intrinsecamente maus, no parágrafo de 80. Pesquisei que tu vai ver, né? Esses atos não podem ser aprovados ou legitimados pela Igreja Católica. Então, uma bênção não pode ser usada para validar algo intrinsecamente desordenado, diz o documento e diz também o catecismo. O Sacramento Caritatis, é um documento da Igreja, trata da coerência entre vida moral e prática sacramental. Vida moral, sua vida moral está beleza? Então, a prática sacramental está beleza. Se sua vida moral está desordenada, então a sua vida sacramental, você não pode avançar. Aí o documento oficial, João Paulo II, diz que essas pessoas, está falando de homem e de mulher, não está falando nem de pessoas do mesmo sexo, que é a Igreja Católica condena essa coisa, né? Chama de atos intrinsecamente desordenados. Agora, claro que na doutrina católica
estabelece princípios, ou seja, a pessoa, mesmo pecador, ela nunca é rejeitada, né? Então, ela, bem sapado, Deus te abençoe. Aí uma coisa, não confunda uma pessoa que vive de forma irregular, chegar na igreja, sua bênção, padre. Aprendam, a Igreja Católica não condena você que, se aqui tiver alguém me assistindo, seja uma mulher, seja homossexual é homem, né? E mulher, não sei como é que fala. Mas se for dessa mesma linha aí, a Igreja Católica não lhe condena, não. A igreja não lhe condena. Mesmo porque, no dia que a igreja for condenar os homossexuais, vai perder pelo menos metade de padre e bispo, perde. Oxe, Pedro está dizendo, sim, na igreja dá para encher uma carreta, irmão. Uma não, umas 300. No mundo todo dá para encher. A Igreja Católica tem muitos homossexuais que celebram missa todo dia, tem padre, bispo, cardeal, homossexual na Igreja Católica. Tu é doido, Pedro Reis? Não, estou certo. Tem. E trabalha dentro do Vaticano também. Tem muito dele que trabalha no Vaticano. Não é segredo nenhum, não. Todo mundo sabe disso. O Papa Francisco colocou um deles lá para cuidar criou a chamada pastoral das letras lá. Entende? Que eu não sou contra da assistência espiritual para as pessoas, mas deixe claro, se você vive de forma irregular, tu não pode comungar. Pronto. Isso aí é o que a igreja ensinava quando o povo tinha muita vergonha na cara. Hoje em dia perderam a vergonha, a maioria, e abriu as comportas para todo mundo passar. Eu sei que é. A gente sabe que a bênção na igreja tem finalidade espiritual, né? Então, o pecado, a igreja diz que não pode ser aprovado. A igreja pode acolher, concordo que acolha. O PD em Anguera, essas pessoas vêm e são recebidos. Pedro Regi recebe com educação. Agora, se tu quer ver Pedro Regi mais educado, o cara chega lá na hora do texto, tá lá passando a mão. O cara tá lá passando a mão em Pedro Regi, gatinho, aí eu estoporo. Entendeu? Não, vai lá. Mas o cara chegou com o texto na mão, rezando, não está fazendo nada de errado. Ele pode estar errado lá na vida dele lá, que eu não sei, estou te dando exemplo. Mas eu conheço vários homossexuais que vêm à Cruz de Anguera para rezar. Pronto. E Pedro, aquela pessoa ali, o que é que tem? Sim, o que é que tem? Porque aqui não está fazendo nada de errado. Eu não vi nada. Estou vendo uma pessoa com o texto na mão rezando. Então, isso aí não existe. Aí, proibir isso aí seria crime. E a lei do Brasil condena esse tipo de crime. Então, não tem que perseguir, não tem que bater, não tem que falar mal de ninguém. Agora, tem que ensinar a doutrina, só isso. Mas, dia desse não, uns anos atrás, lembra que um casal, assim, um parceiro, né, 2 parceiros lá andando na rua, não sei se foi São Paulo, ou foi um só, não lembro bem a história. De vez em quando passa alguém, bate, quebra, mata. Aí, se eu fosse uma autoridade e tivesse a caneta e só depender de minha caneta, esse menino, tu matou um homossexual na rua porque ele era homossexual, né? Pois eu vou te meter na cadeia 30 anos. Tu não vai ver mais nem teu pai, nem tua mãe, tu não tem direito a advogado. Tu só sai de lá dentro do caixão, papá. Agora, se tu não morrer daqui para lá, tu sai, eu te solto. Mas é 30 anos para tu aprender. Como é que tu vai matar uma pessoa porque o cara é homossexual? Seja uma mulher, tá arruinado aí? Não tá errado. Agora, você pode ensinar o que está na Bíblia, falar para a pessoa, não se expõe, não viva assim, porque é assim, porque Deus diz que é assim. Aí é outro caso. Mas você vai espancar os outros porque pensa diferente, porque age diferente, que tem uma vida diferente de tu? É o mesmo não. Entende? Eu vou para a missa todo dia e vejo essas pessoas. Oi, Pedro Regis, oi, irmão, como vai? Eu chamo de irmão. Acabou. Não maltrato ninguém. Agora, se vier aqui ouvir a catequese, está ouvindo aqui a verdade. Que eu estou ensinando a doutrina da Igreja Católica. Que muitos na Igreja Católica estão pisando nessa doutrina. Isso é uma desgraça. Entende? Bom, agora não tem jeito. Eu tenho que cair fora, né? Porque eu tenho um compromisso. Compartilhe essa catequese. Se você achar, junte-se a nós, apoie a nossa missão. Aí na tela tem as formas, na descrição do vídeo também. Se você quer ajudar a nossa missão, a hora é essa. Eu preciso do seu apoio para continuar aqui nesse canal, né? Quer dizer, não sei até quando eu vou continuar, né? Eu preciso me acalmar, porque eu sou muito esquentado. E, ultimamente, isso não está fazendo bem nem para a minha saúde. Eu sinto isso, sabe? Porque eu me preocupo demais com as coisas
Eu queria, às vezes, ser como os outros católicos, mas não dá para ser também, porque se eu fosse como os outros católicos, daí eu era um banda-vô. Eu sou católico e quero fazer a vontade de Deus. Pelo menos tentar, me esforçar para ganhar ponto lá no céu, sabe? Então vamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos socorra, para que ela nos abençoe. Eu lhe digo que eu teria aqui ainda 1 hora de conversa, no mínimo, mostrando a doutrina da Igreja Católica, documento, separei um bocado aqui. Mas aí foi muita empolgação, né? Mas quem sabe a gente volte e faça uma coisa com mais detalhe. Mas reza pela igreja na Alemanha, que Satanás armou a tenda lá na Alemanha. Um padre amigo meu que mora lá disse aqui no país inteiro a gente ainda consegue, catando, encontrar 4 bispos que seja bom, que esteja alinhado à doutrina da igreja. Imagina, no país inteiro, meu irmão, né? Mas tu sabe que a maldição de Lutero está batendo por lá, né? Tu sabe. Um padre da igreja católica que se rebelou e aí fez a desgraça que fez. E agora a coisa está pior hoje lá do que na época de Lutero. Eu acredito que esteja. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos proteja. Vamos pedir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoa, Mãe querida, vossos filhos e filhas que estão aqui conosco nesta transmissão. Visita seus lares, abençoa suas famílias. Concede-lhes saúde e paz do corpo e da alma. Conceda-nos um dia abençoado, tranquilo e de paz. Consolai-nos e guiai-nos pelo caminho do bem e da santidade. Em nome de Jesus, nos abençoe neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, irmãos, a gente se encontra com outro momento, com mais tempo e talvez com mais calma. Mas reze pela igreja. A igreja católica não é do Papa, nem do Bispo, nem do Padre, é de Jesus. E todos eles, quando morrerem, e eu também, vamos prestar conta diante de Deus daquilo que a gente defendeu aqui em nome de Jesus. Se não defendeu, vai ouvir o que Jesus disse no Evangelho. Isso seja quem for, tá? Então vamos ter cuidado. Reza por nós, vamos cuidar e vamos trabalhar. Até mais tarde.